Olá, gente amiga do Taekwondo brasileiro, tudo bem? Meu nome é Marcos Rezende. Eu, há um tempo atrás, postei um vídeo falando sobre toda essa questão das federações em relação aos dirigentes de federações se acharem realmente os protagonistas do nosso Taekwondo, quando na verdade os protagonistas são os professores, os mestres, os próprios praticantes, né? E de eles acreditarem, serem os totais donos de mando do Taekwondo. É lógico que esse tipo de pensamento que existe no Brasil decorre de uma história do Taekwondo. Eu vim aqui para tentar fazer uma pequena pincelada na história do nosso Taekwondo, assim, rapidamente, né, de forma bem sucinta. Vou tentar ser bem sucinto, porque é importante que as pessoas conheçam um pouco do como surgiu as associações, as federações, né, para que entenda o porquê hoje, né, esses dirigentes acreditam serem os donos, quando na verdade não são. Né? Tudo começou no início dos anos 80, quando o Taekwondo brasileiro ainda era ligado à Confederação Brasileira de Pugilismo. Para que nós organizássemos competições era necessário que a Confederação de Pugilismo desse o seu aval. Posteriormente, né, aqui no Brasil, o mestre Ju Kim, no Rio de Janeiro, né, que é uma pessoa intelectualizada, um coreano bem formado, ele rapidamente conseguiu entender a legislação desportiva do país e criou, né, a primeira associação do Brasil de Taekwondo. Ele queria, na verdade, se desvincular do pugilismo, né? Queria fazer a própria entidade do país, né? Então ele criou a primeira associação do Brasil, que foi a Associação do Rio de Janeiro. Em seguida ele criou a Associação de São Gonçalo, né, com seus praticantes, com seus próprios alunos. E a terceira associação, se eu não me engano, foi Nova Friburgo ou Duque de Caxias, não me recordo bem. Feitas essas três associações, ele criou a primeira federação do Brasil, que foi a Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro. Então todo mundo que estava inserido nesse teor de associação, de federação, eram alunos dele. Então daí decorre essa questão de todo mundo que estivesse ligado às associações e às federações automaticamente estarem todos filiados, né? E daí o mesmo receituário foi passado para as outras federações, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e assim por diante, foram criando-se as federações dessa mesma forma. Então, o que acontece? Todo praticante de Taekwondo automaticamente ligado a um professor que automaticamente é ligado a um mestre, e esses mestres na verdade eram os mestres coreanos. Então não havia como você ser desvinculado de uma federação, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você ia fazer teu exame, automaticamente tu pagava a taxa de exame e ainda tinha que pagar a taxa da federação, era uma coisa ligada à outra, não tinha não era desvinculado, né? E daí todo aquele que não participava dessa cadeia, automaticamente era convidado a passar a clandestinidade. Essa é a verdade. O Rio de Janeiro tinha uma situação um pouco mais atípica, porque aqui nós tínhamos inicialmente o mestre Fujali, que logo deixou tudo para o mestre Yeon Min Kim, né? O mestre Fujali foi para Campos, né? Mas tinha o mestre Shin Hao Lee, tinha o mestre Nan Ho Lee, né, e o mestre Yeon Min Kim. Então, na verdade, nem todos os alunos desses mestres se filiavam à Federação de Taekwondo do Rio de Janeiro, mas para poder competir eles tinham que se filiar. Mas não havia nenhuma retaliação, porque os mestres eles eram como se fossem irmãos, na verdade, eles não brigavam entre si. E aí eles se filiavam quando eles queriam. Era uma situação muito mais atípica no Rio de Janeiro do que em outros estados onde havia só um mestre de Taekwondo. E aí sim, esse mestre de Taekwondo só tinha, todos os alunos de Taekwondo eram ligados a ele. Então, como ele era o presidente, como ele era o mandatário da federação, automaticamente, né, todos os praticantes se filiavam à federação. Daí que o tempo foi passando, e quando os coreanos começaram a sair, e começaram os brasileiros a serem os dirigentes das entidades,
Esse tipo de pensamento não passou. O pensamento continuou o mesmo, ou seja, ou você é federado ou você é uma pessoa desvinculada do taekwondo. Então, na verdade, as entidades de administração, elas começaram a ser tidas por esses dirigentes como se fosse um conselho de alguma profissão regulamentada por lei, quando não é. A entidade de administração é uma entidade de administração esportiva, não tem nada a ver com um conselho de profissões já regulamentadas. Essa confusão feita faz com que muitos dirigentes acreditem que ou você é federado ou você está impossibilitado de exercer a sua profissão de professor de taekwondo. Mais ou menos quis dar uma pincelada, né? Logicamente que muitas coisas vão ficar faltando, mas eu gostaria que a gente pudesse travar aqui contatos nos comentários para que algumas coisas sejam dirimidas. Vamos ver se no próximo vídeo a gente possa conversar sobre algum outro assunto referente a isso também e se aprofundar nessa questão, sobretudo no que se refere ao fato dessas associações não terem voz. Quer dizer, essas associações são cartoriais e são associações que na verdade só servem para votar no presidente que sempre se reelege. Ou seja, o corpo de praticantes, os professores, os mestres que têm suas academias, eles são permitidos disputar as competições, mas não são permitidos participar efetivamente das assembleias que elegem os presidentes. Vamos falar mais detidamente sobre isso. Um abraço a todos aí, espero que a gente trave um contato aí nos comentários sobre esse assunto. Valeu, um abraço.